da Associação Brasileira de Televisão Universitária, a ABTU. Há 16 anos, o fórum acontece de maneira presencial e nas últimas tivemos a honra de receber o fórum aqui no campus da Universidade de Fortaleza como parte do Mundo Unifor. Porém, por razão da pandemia do coronavírus, essa edição será diferente. Ainda como parte da programação do Mundo Unifor 2021, mas em formato televisivo, traremos para vocês programas especiais para buscarmos respostas para a questão: qual o futuro da TV universitária? Por isso estamos aqui nos estúdios da TV Unifor com convidados de todo o Brasil. Você que nos acompanha pela TV Unifor e também pela TV Promove Minas Gerais, TV UFAM Amazonas, TV UNEB Bahia, TV UFMS Mato Grosso do Sul, TV USP e TV Unifatea de São Paulo e UNBTV do Distrito Federal. E também pelo canal da ABTU no Dailymotion e no canal do YouTube da ABTU. Aliás, aproveite para curtir e se inscrever no canal da ABTU, por onde você pode interagir conosco, mandar suas perguntas. No último bloco, levaremos a participação de vocês aos nossos convidados. Bem, para iniciarmos o nosso bate-papo sobre o futuro da TV universitária, nada melhor que olhar para o passado e recordar o caminho que já percorremos nas batalhas pela comunicação pública. Para isso, o programa de hoje traz uma reflexão sobre os 15 anos após o primeiro Fórum Nacional das TVs Públicas, que além das universitárias, reuniu TVs educativas, legislativas, judiciárias e comunitárias para debater sobre o setor. Para nos ajudar nessa reflexão, teremos uma conversa com Octávio Pierante, professor do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista. E para conduzir essa conversa, receberemos Fabiano Pereira, coordenador da TV USP e diretor-presidente da ABTU. Boa noite, Octávio, Fabiano, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Boa noite, Sabrina, boa noite, Otávio, muito boa noite a você que nos acompanha nessa 17ª edição do Fórum da ABTU. Boa noite, Fabiano, boa noite, Sabrina, boa noite a quem nos assiste nessa 17ª edição do Fórum da ABTU também. Muito bom, Otávio, mais uma vez agradeço, pela gentileza de aceitar o nosso convite. Antes de começar esse bate-papo muito especial com o nosso convidado, eu quero mais uma vez agradecer a você que nos prestigia, agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores, de uma forma muito especial, agradecer a Unifor e a TV Unifor, que geram esse sinal e que mais um ano, mesmo virtualmente, acolhem o nosso fórum. E eu quero convidar você a permanecer conosco durante todo o evento, participando ativamente através do chat, compartilhando os links dos 6 programas que compõem o nosso fórum. A programação ela foi toda elaborada pensando em você que trabalha, você que pesquisa e você que consome TV universitária, vocês que ajudam a firmar os passos do nosso segmento no país. Fiquem com a gente e vocês são figuras muito importantes para o sucesso desse fórum. Obrigado mais uma vez por prestigiarem essa 17ª edição do Fórum ABTU. E eu começo a minha conversa com o Otávio fazendo uma pergunta já assim, Otávio, de queima-roupa, Frente a essa realidade da comunicação multiplataforma, com essa forte presença da internet, com a chegada do 5G, na tua opinião, enquanto especialista, pesquisador da área, a televisão ainda é uma plataforma relevante?
Boa noite de novo, Fabiano. Quero agradecer mais uma vez o convite da BTU para poder conversar com vocês. Essa é a pergunta que todo mundo se faz, né, Fabiano? Se a televisão, a velha televisão, desde 1950 no Brasil, continua sendo relevante. E eu não tenho dúvidas para afirmar que sim, continua, e a probabilidade de que ela continue sendo relevante por muitos anos, tanto no Brasil quanto no mundo, é gigantesca. Eu me baseio em números para falar isso. Existem pesquisas de acompanhamento do tempo dedicado à televisão no mundo, né? Na Europa, por exemplo, em diversos países, existe uma média aí de 3 horas por dia em que um cidadão europeu se dedica à televisão, se dedica a assistir televisão nas suas mais diferentes formas, seja canais abertos, canais fechados, serviços over the top, como a gente chama. Na América Latina, esse tempo médio dedicado à televisão é ainda maior. A Kantar Ibope publicou um estudo em 2019 em que diversos países latino-americanos têm uma média aí de mais de 5 horas, mais de 6 horas por dia de dedicação à televisão em média, né? Então, cada cidadão assistiria 6 horas de televisão ao longo do seu dia, em média. A média do Brasil é de 6 horas, era, segundo esse estudo, em 2019, de 6 horas e 17 minutos. E essa era uma média maior do que no ano anterior. Ou seja, cada vez mais as pessoas assistem mais televisão. E assistem de formas diferentes, né? De formas bastante diferentes daquela que assistiam em 1950, 1960, enfim. Hoje em dia, as pessoas costumam lidar com 2 telas ao mesmo tempo, a televisão é uma das telas, e não assistem apenas os canais abertos ou apenas a TV por assinatura. Elas ficam variando, né, e assistindo, muitas vezes, diferentes plataformas e diferentes dispositivos ao mesmo tempo. E eu acho, Fabiano, que esse é um dos grandes desafios da BTU e, mais especificamente, um dos grandes desafios das emissoras universitárias no Brasil e no mundo. Ou seja, essas emissoras elas têm que cada vez mais se colocar ou colocar os seus conteúdos nessas diferentes plataformas. Esses conteúdos têm que estar disponíveis para todo cidadão, para toda cidadã, a qualquer tempo, pelas mais diferentes formas possíveis. Fantástico. Agora, fazendo o recorte para a realidade da TV do campo público, né? A chamada teledifusão pública brasileira, Otávio. De que forma elas são impactadas, as TVs desse segmento, pela expansão do acesso a conteúdos ofertados em outras plataformas? Elas são impactadas e eu acredito que grande parte das emissoras públicas brasileiras já também está buscando se colocar em outras plataformas. Elas sofrem o mesmo tipo de concorrência, digamos assim, que as emissoras comerciais sofrem, que as emissoras educativas, de uma forma geral, sofrem. Então, cabe também a essas emissoras disputar essas novas plataformas. Cabe a essas emissoras se colocar e trazer os seus conteúdos para essas novas plataformas. Lembrando sempre que o conteúdo das emissoras de televisão do campo público, eles são um conteúdo diferenciado. Eles são um conteúdo muitas vezes mais aprofundado, muitas vezes envolvendo um debate mais amplo sobre temas específicos que não costumam estar nas emissoras comerciais ou não costumam ser abordados nas emissoras comerciais, como são abordados nos canais universitários, como são abordados em canais educativos, enfim, em canais públicos, né, o que a gente chama de radiodifusão pública de uma forma geral. E é importante manter, a meu ver, essa perspectiva, manter esse tipo de diálogo diferenciado com a sociedade. Os canais públicos, eles complementam o sistema de radiodifusão brasileiro. A própria Constituição Federal fala na complementaridade dos sistemas, do sistema público, do sistema estatal e do sistema privado. Então, os canais públicos, eles se colocam com uma comunicação diferente, com a possibilidade de fazer algo diferente. E fazer algo diferente, hoje em dia, não mais apenas na televisão, não mais apenas no rádio tradicional, mas também nas diferentes plataformas existentes. Muito bom. Lembrando que você também pode participar desse bate-papo. Envie seus comentários, as dúvidas, suas perguntas através do nosso chat, que no terceiro bloco desse bate-papo nós vamos apresentá-los ao Otávio, tá certo? Otávio, agora falando sobre a questão do tema, né? Mais especificamente desse nosso bate-papo, que é a questão desses 15 anos, desde o primeiro Fórum Nacional das TVs Públicas. Resgatando os principais temas tratados naquela oportunidade, quais eram as grandes demandas do setor na época e quão relevantes elas continuam para a TV pública de forma geral e para a TV universitária de forma muito particular, 15 anos depois daquele debate?
Fabiano, acho que uma primeira lembrança daquele debate é que ele foi absolutamente fundamental para a história das políticas de comunicação no Brasil. Foi naquele debate que se afirmou, foi naquele fórum que se afirmou de forma categórica, cristalina, sem qualquer sombra de dúvida, que seria necessário reestruturar e repensar o sistema público de comunicação. Daquele fórum nasce a certeza, ou pelo menos é reafirmada a certeza, de que seria necessário um esforço do próprio governo federal nesse sentido, e dali surge a EBC. Né? Daquele fórum, a grande conclusão dele, o que se lembra dele muito, é a EBC, e isso foi um avanço, é um avanço significativo na história das políticas de comunicação. Assim como houve outros avanços. Nos anos seguintes, por exemplo, o governo federal criou planos nacionais de outorga visando a expansão da radiodifusão pública. Então, com uma série de editais de 2011 a 2016, prevendo que emissoras de televisão, ou melhor, que universidades, que instituições de ensino superior, e também outros serviços, rádios comunitárias, por exemplo, associações interessadas na radiodifusão comunitária, teriam à sua disposição editais, teriam à sua disposição a possibilidade de começar as suas operações da forma correta. Então, daquele fórum de TVs públicas, vem a certeza, e depois confirmada na Confecom e em uma série de outros eventos, vem a certeza de que seria necessário avançar na comunicação pública, e houve avanços nesse período. Ainda que esses avanços hoje tenham sido, em parte, interrompidos, em parte, alguns editais não tiveram sequência, mas, enfim, acho que isso a gente pode tratar também na sequência. Mas é verdade também que ainda há uma série de pontos não resolvidos daquele fórum. Eu cito, talvez, o principal deles, ou certamente um dos 2 ou 3 principais, que é a questão do financiamento. O financiamento da comunicação pública no Brasil ainda é precário. Se a gente olha para o cenário da comunicação pública no mundo, onde essa comunicação pública, essa forma de se comunicar, ela é institucionalizada há mais tempo, onde ela tem um grau elevado aí de segurança jurídica, a gente vê uma série de fontes de financiamento sendo atribuídas a emissoras públicas. Então, por exemplo, orçamento direto de governos, né? Essa é uma fonte possível e é uma fonte utilizada no Brasil. Por exemplo, publicidade comercial. Em vários países, aceita-se, sem maiores problemas, que a publicidade comercial é um insumo necessário e é uma fonte de financiamento necessária à comunicação pública. Às vezes, não nos mesmos patamares das emissoras comerciais. Às vezes, a legislação prevê menos tempo de publicidade comercial, autoriza menos tempo de publicidade comercial numa emissora pública, mas ela está lá ajudando a garantir o financiamento dessas emissoras. Outro exemplo, taxas específicas aplicáveis a todo e qualquer cidadão. Essas taxas financiam a comunicação pública em vários países do mundo, e isso não vem acontecendo no Brasil. Então, financiamento ainda é uma questão chave que precisa ser resolvida. Outra questão chave que precisa ser resolvida, a própria programação, uma discussão em função da audiência. Uma emissora, qualquer que seja, e se a gente pensar numa emissora pública, a gente tem que enxergá-la como um mecanismo de implementação de políticas públicas, né? Então ela tem que ser relevante. E como se mede a relevância? Em função da audiência. Não se imagina que uma emissora de televisão pública vá brigar a todo momento pela liderança de audiência com as emissoras comerciais, mas ela precisa ter conteúdos que dialoguem com a população. E para dialogar com a população, eles precisam ser assistidos. Então, essa questão da audiência e da relevância ainda é um tema que precisa ser debatido. Assim como precisa ser debatido a possibilidade de acesso, de simplificação do acesso das entidades interessadas em operar emissoras públicas. Então, muitas vezes são entidades que não têm uma infraestrutura, que não têm um corpo jurídico permanente, estável e grande. Muitas vezes são entidades, e eu verificava isso no dia a dia, muitas vezes são entidades que não conseguem responder a demandas feitas pelos órgãos reguladores do Brasil. Né? Então, repensar as regras de outorga, repensar o financiamento, repensar a programação e a sua relevância me parecem pontos ainda bastante centrais no debate sobre a comunicação pública no Brasil. Muito bom, Otávio. Então, vou fazer mais um recorte, né, com mais especificidade, para nós falarmos sobre o futuro da TV universitária brasileira. Né? Como você vê, e na sua opinião, para onde nós, enquanto segmento, deveríamos concentrar a nossa força
né, para ampliar a presença e a relevância da TV universitária no país? Eu acho que o primeiro ponto, Fabiana, é ressaltar a relevância da TV universitária no Brasil. Eu costumo dizer que a comunicação pública é fundamental para a democracia e é fundamental para potencializar o discurso democrático, o debate democrático, não só para garantir a democracia, mas como para defendê-la, para como reafirmá-la, para como discuti-la o tempo todo. E esse é um dos papéis da televisão universitária também. Então, isso precisa ficar muito claro, tanto para quem faz, e acho que grande parte de vocês que fazem televisão universitária tem isso muito claro, como também para a população de uma forma geral. Um segundo aspecto é, digamos, a natureza jurídica das TVs universitárias no Brasil. Hoje, se a gente olha para a legislação brasileira, grande parte das TVs universitárias que estão no sinal aberto, elas se encaixam no campo da TV educativa, da televisão educativa. Então, existem quase 200 emissoras educativas no Brasil. Eu não estou falando nesse campo da televisão educativa da EBC, da TV Câmara, da TV Senado. Estou falando de emissoras que não são comerciais e que se vinculam tanto a governos estaduais, quanto a universidades de uma forma geral, quanto a fundações de direito privado. Esse é um campo bastante amplo, bastante diverso, com diferentes interesses envolvendo essas emissoras. Há prós e contras, a permanência, existem prós e contras para as TVs universitárias permanecer nesse grande campo da televisão educativa, ou criar um subcampo, um campo próprio, né? E esses prós e contras dialogam com natureza dos investimentos, natureza das discussões, a programação. Então, a discussão da TV universitária enquanto televisão educativa ou como um campo apartado, ainda é um debate que tem que ser feito no Brasil, ainda é um debate que tem que ser solucionado no Brasil, e aí a ABTU entendo que tem uma posição central nesse debate, seja para um lado, seja para o outro, defendendo qualquer que seja a posição, enfim, do próprio campo, das próprias emissoras. Um outro ponto relevante como eu falava lá no início, sobre, eu não diria a migração, mas a adaptação para novas plataformas. Então, as TVs universitárias, a meu ver, devem visar disponibilizar os seus conteúdos pelas parcerias disponíveis, pelas plataformas disponíveis. Estar em contato com a população a todo tempo, a todo momento, por todas as fontes possíveis, por todos os caminhos possíveis. Então, se posicionar dessa forma dialoga com a própria natureza da universidade. Quem pensa, no meu caso, por exemplo, mas acredito que vários de vocês pensem o mesmo, a universidade tem que ser inclusiva, a universidade tem que ser aberta, a universidade tem que ser transparente, a universidade tem que ser para todos e para todas. Todos brasileiros, todas brasileiras, estrangeiros que aqui residem, enfim, todos e todas. E a televisão universitária também. Então, isso significa ampliar a sua programação, ampliar o seu público-alvo e ampliar também os mecanismos de participação. É sempre importante ressaltar que espera-se de meios de comunicação que atuem no segmento da comunicação pública, que eles sejam abertos à participação, tenham não só uma gestão participativa, né, mas tenham uma gestão plural dentro da universidade, tem uma gestão diversificada dentro da universidade, tem uma gestão plural para fora dela, permitindo que a sociedade se manifeste sobre a programação, se manifeste sobre aquela emissora. Muito, muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo, mas na sequência nós voltamos a esse debate e ampliando essa roda de conversa com a presença dos ex-presidentes da ABTU, né, aqueles que me antecederam, que vão tomar parte nesse bate-papo com o Otávio. Então, nós voltamos em instantes, não saia daí. Faça pós-graduação Unifor, a pós que evolui com o mundo. Agora com ensino digital e presencial. Você quem escolhe. Saiba mais em unifor.br. Universidade de Fortaleza, ensinando e aprendendo. O projeto Tarde com Arte do Grupo Mirante de Teatro Unifor realiza todos os sábados às 16 horas no hall do térreo do Espaço Cultural, contações de histórias sobre artistas e obras da exposição 50 Duetos da Fundação Edson Queiroz. Venha e traga sua família, é grátis. Mais informações, 8534773319.
17º Fórum da Associação Brasileira de Televisão Universitária, ABTU. Vem e traga sua família, é grátis. Mais informações, 8534773319. Há 16 edições, o fórum acontece de maneira presencial e nas últimas tivemos a honra de receber o fórum aqui no campus da Universidade de Fortaleza, como parte do Mundo Unifor. Porém, por razão da pandemia de coronavírus, essa edição será diferente, ainda como parte da programação do Mundo Unifor 2021, mas em formato televisivo. Traremos para vocês 6 programas especiais para buscarmos respostas para a questão: qual o futuro da TV universitária? Por isso, estamos aqui nos estúdios da TV Unifor, com convidados de todo o Brasil. Então, você que nos acompanha pela TV Unifor e também pela TV Promove, Minas Gerais, TV UFAM do Amazonas, TV UNEB, Bahia, TV UFMS, Mato Grosso do Sul, TV USP e TV Unifatea de São Paulo e UNBTV do Distrito Federal e também pelo canal da ABTU no Dailymotion e no canal do YouTube da ABTU. Aliás, aproveite para curtir, se inscrever no canal da ABTU, por onde você também pode interagir conosco, mandar suas perguntas. No último bloco, levaremos a participação de vocês aos nossos convidados. O programa vai estar disponível na íntegra. Estou recebendo aqui a informação que o programa estará disponível na íntegra para você que perdeu alguma parte dele. E agora, nós vamos dar continuidade, trazendo mais convidados, né? Adicionando mais convidados ao primeiro bloco. No primeiro bloco, nós já tivemos um bate-papo bastante instigante com o Fabiano Pereira, presidente da ABTU, e o pesquisador Otávio Pieranti. E agora temos a honra de convidar para interagir nesse papo os 3 ex-presidentes da ABTU, Gabriel Prioli, Cláudio Magalhães e Fernando Moreira. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença. Para começar essa conversa, eu gostaria de pedir para vocês falarem um pouco sobre o balanço que vocês fazem desses 15 anos do Fórum Nacional das TVs Públicas. Sabendo que o tempo de TV é um pouco cronometrado, cada um tem aí no máximo 5 minutos para falar, estarei aqui para lembrá-los. Muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite Gabriel, boa noite Fernando, boa noite Sabrina. Eu já inicio a nossa conversa já pedindo desculpas, como uma das características da televisão universitária, que geralmente a gente nunca é só o produtor audiovisual, mas a gente é professor também, né? E eu tenho aula daqui a exatamente 10 minutos, então eu não vou poder ficar com vocês aqui. Mas para mim tá bom, sabe por quê? Porque eu vou dar uma daquelas boas oportunidades onde eu solto as bombas e depois eu saio correndo e deixo vocês com o pepino, né? Então é bom que eu não vou estar aqui, só vou ver depois o vídeo com todo mundo lá também. Vocês fiquem à vontade, hein? Vontade para poder meter o pau, fica tranquilo, tá? Mas eu queria fazer a minha fala, até a partir do que o Otávio falou, né, sobre a questão dos 15 anos do Fórum Nacional de TVs Públicas, e eu tenho uma visão um tanto pouco diferente, né? Talvez porque naquela época eu já estava bastante crítico do que estava acontecendo, e dizer o seguinte, assim, na realidade eu concordo com o Otávio quando ele fala sobre a questão do financiamento, ele ficou devendo, né? Quando a questão da questão do acesso, eu tenho um problema em pensar isso, sabe, Otávio, sobre a questão da audiência, porque assim, a audiência, na realidade, nós temos um povo brasileiro que ele já está acostumado com um tipo de linguagem. Então, antes, a gente primeiro precisa resolver o problema do financiamento e principalmente o problema do acesso. Porque enquanto as pessoas não tiverem um acesso a um tipo de televisão que nós queremos oferecer, não vai adiantar muito, né? É como a gente vê a turma das TVs a cabo. As pessoas tiveram que levar um tempo para se acostumar com o National Geographic, com o GNT, com outros canais, que é o tipo de programação que a gente tem para poder oferecer. Sendo que a maioria das pessoas ainda tem um modelinho da TV comercial e aberta. E, além do mais, a audiência é sempre um negócio a gente preocupar e pensar, né? Porque, como diz o Gabriel, depois vai conseguir lembrar o nome do executivo da BBC,
né, que falava que, olha, a obrigação da TV pública é transformar o que é relevante em popular e o popular em relevante. Portanto, aquilo que dá pouca audiência é o lugar onde nós temos que estar, né? Aquilo que vai dar pouca audiência vai estar lá na TV pública e universitária, né? E todas do campo público. Mas o que eu quero dizer aqui é a minha memória que eu tenho sobre o fórum e o que ficou. Para mim, eu estava comentando isso com o Gabriel outro dia, dizendo o seguinte, que eu me sinto hoje como se naquela ocasião a gente estivesse olhando para o céu e aí a gente estava vendo uma estrela cadente. Mal sabíamos nós que eram os dinossauros para um meteorito que ia cair e acabar com a gente durante o processo. Ou seja, somos todos dinossauros achando que realmente a gente vivia um momento e, na realidade, era uma ilusão. Na realidade, você disse muito bem, Otávio, assim, nós chegamos muito animados e o que a gente percebeu foi uma grande movimentação para se formar a TV Brasil, que, ao final das contas, se transformou em mais uma TV aberta, estatal, com cabeça de rede e considerando todos nós como os espécies dos afiliados. Tudo que a gente brigava com a TV comercial foi o que aconteceu, né? E, aliás, ela se deu mal depois muito mais em relação a isso. Como eu costumo dizer, as nossas emissoras pequenininhas lá no interior do Brasil, a gente não precisa de redes, porque a gente tem muito conteúdo ali para encher a grade. Agora, nos olhar como se fosse aqueles sujeitos que tinham que ter, né, fazer o que a cabeça de rede mandava, para mim continuou sendo a mesma equívoco que as TVs comerciais estavam fazendo. Dali para diante, as coisas só pioraram, porque a gente teve um conselho que não era um conselho democrático, no sentido de ter a participação da maioria da população ou das emissoras, era sempre uma tentativa de uma política pública, política estatal, nos obrigando a determinadas coisas. Como se diz, as operadoras de rede, que era o grande sonho das redes do campo público, onde a gente podia ter a TV Brasil sendo o capitanear essas questões, já ajudaria bastante na questão do financiamento. E nós estávamos ligados na questão das TVs locais, isso também não aconteceu. Os editais efetivamente foram uma conquista, né? Só que a gente chegava em vários momentos desses editais e eles tinham tantas linhas, né, tantas coisas que somente os eleitos do governo, então, que ganhavam esse edital. Repetindo o mesmo modelo que era nas TVs comerciais, né, nos outros editais. Então, eu jogo aqui a bomba para vocês, porque eu acho que a gente foi iludido na ocasião, né? A gente já devia ter pensado nisso quando a gente viu Hélio Costa durante 6 anos dos 8 do governo Lula. Alguma coisa a gente devia estar desconfiado que não ia dar muito certo, né? E dali para frente foi cada um por si mesmo. E aí a gente viu que cada um por si se resolveu. Nós temos hoje uma série de televisões universitárias no país, né? Independente do que não nos deixaram a gente prosseguir. As TVs legislativas que tinham grana e ainda tem grana, né? Avançaram bastante, até ponto que hoje o tal do operador de rede está funcionando, né? Por quê? Porque eles tiveram força política e recursos para estar hoje implantando as operadoras de redes no interior. Tá todo mundo com um canalzinho das TV Assembleia, e nós, comunitárias, universitárias ou outras educativas locais, nada, né? Vamos lembrar da TV digital, né? Não começou agora nesse governo a TV digital. Para quem foi financiado os transmissores? Quantas emissoras universitárias que tinham sinal aberto fecharam porque não conseguiram fazer a transição? Enquanto tá aí as pequenas emissoras cheias de financiamento do BNDES para poder combater transmissor. Então, assim, eu vou deixar aqui minha indignação, sair correndo para vocês poderem discutir sobre isso, mas eu me sinto realmente enganado há 15 anos, muito triste com esse caminhar que a gente teve. Talvez a pior dessa enganação é a gente estava tão iludido, quanto mais a ilusão mais o tombo é mais forte, né? E isso nos deixou muito triste em relação às coisas que aconteceram. O ponto positivo que eu acredito, aí eu concordo com você, Otávio, realmente a gente criou um campo mesmo. Hoje, se falar de televisão universitária, TV comunitária, ou mesmo as legislativas, não é algo do outro mundo, embora poucas pessoas discutem, mas a gente sabe que elas existem e as pessoas sabem que elas existem. Então, efetivamente, o fórum ajudou muito nesse sentido. Essa ideia de que nós precisamos batalhar para os editais, né?
Quem sabe, outro dia me perguntaram onde é que estava o dinheiro do FUST. Falei, está no mesmo lugar de sempre, na imaginação das pessoas, né? Porque existir mesmo, ele não existe. E aí, a gente continuar nessa conversa. Não vai ser resolvido agora, né? Mas, como diz o próprio professor Pascoal, quando criou o exército de Brancaleone para a gente continua resistindo. Eu queria, então, agradecer pela lembrança do meu nome, da gente estar aqui conversando essa turma de dinossauros, né? E dizer o seguinte, né? Não viramos petróleo, tá? Ainda damos conta ainda de fazer alguma destilação e refinar bastante o que nós temos que oferecer. Pessoal, obrigado, desculpe a correria, mas eu espero deixar confusão aí. Peraí, antes disso, você explica, foi o meteoro que caiu ou você que está jogando ele aqui na televisão universitária? Ué, na realidade, assim, né? Já que eu fui atingido, eu também estou devolvendo um pedaço desse meteorito. Pronto, é isso aí. Tchau, refletiu Cláudio. Aqui, ó. Esse é Tá o bom, professor um abraço. Magalhães. Tchau. Tchau. Olha, eu queria comentar um pouquinho. Bom, primeiro saudando meus companheiros de televisão universitária, o Otávio Pirante, que companheiro de muitos anos, começou moço ainda, novinho conosco. Eu tive a felicidade de ver amadurecer como um grande pensador da comunicação brasileira, que dá orgulho a todos nós e nos dá muita satisfação em ler e saber dos seus movimentos, né? Mas eu queria fazer e também, evidentemente, desculpem a falta de treino, mas saudar o público, o telespectador que está nos prestigiando nessa noite nas diversas emissoras que retransmitem o nosso sinal. Eu queria falar rapidinho sobre o fórum, dizer que, na verdade, né, eu entendo esse sentimento, esse desabafo do Cláudio, e esse sentimento de um certo travo né, que existe no coração, né, de não só do Cláudio, mas de vários outros colegas em relação a isso, porque, de fato, muitas expectativas foram criadas lá. Mas eu procuro pensar que aquelas expectativas só foram criadas porque nós estávamos vivendo um momento muito especial da política brasileira, da vida brasileira, e que, infelizmente, não durou muito e não se repetiu. Acho que a gente já sonhava em poder viabilizar um sistema público muito diversificado e, ao mesmo tempo, integrado em torno da BTU, da EBC e da rede pública que ela imaginava organizar. A gente confiava muito que a funcionalidade da TV digital, da multiprogramação, da possibilidade de se abrir diversos canais, pudesse ser a nossa porta de entrada na televisão aberta, o que aumentaria muito a escala das nossas operações, facilitaria um pouco, pelo menos, a captação de recursos, de financiamento, nos colocaria em um outro status, em uma outra posição, né? Isso não aconteceu. Na verdade, o modelo de TV digital que se implantou, não só para nós, para a televisão em geral, para a televisão comercial também, foi muito limitado, né? Mas dentro do sistema público nós tínhamos a esperança de que houvesse uma compreensão maior dos governos populares que nós tínhamos naquela época e que tinham alguma visão para a coisa da comunicação, para os assuntos da comunicação, de trabalhar, de nos apoiar na montagem de uma rede universitária em televisão aberta, e uma rede que fosse integrada, na verdade, mais ampla, onde houvesse um intercâmbio maior, mais fácil, mais rotineiro,
entre os outras facetas, entre as outras aulas do campo público, a televisão comunitária, a televisão legislativa. Não aconteceu, felizmente, infelizmente. Na verdade, o que aconteceu foi a montagem de uma rede da EBC em moldes, a meu ver, antigos, até ultrapassados, eu diria, né? Molde que poderia ser outros formatos de rede, mas acabou se reproduzindo esse modelo clássico. E a televisão legislativa evoluiu como era natural, porque ela tem dotação pública assegurada, garantida, né? Dinheiro de orçamento do legislativo, coisa que o setor comunitário e o setor universitário não tem. Quer dizer, a universidade tem, mas a televisão universitária não tem, porque sempre foi patinho feio da universidade e nunca, até por debilidade política interna do próprio setor, não conseguimos, digamos, enraizá-la mais profundamente na universidade, a ponto de abrir o cofre das universidades para um financiamento que nós precisamos ter. Então, eu acho que o que eu diria de cara, me alonguei um pouquinho, mas eu acho que é isso que aconteceu nesses 15 anos, frustrou um pouco as nossas expectativas, mas as esperanças se renovam a cada dia, cada vez que entra uma nova turma de alunos, que novos professores ingressam. A universidade é um movimento vivo. Hoje temos na BTU, que eu tive a satisfação de poder, junto com os companheiros, criar no ano 2000 e presidir nos primeiros 7 anos, sucedido depois pelo Cláudio, depois pelo Fernando, e hoje está nas mãos do Fabiano, muito bem, tocando, renovando, novos associados entrando. A vida segue e nós temos que voltar a lutar, continuar lutando por aquilo em que a gente acredita. Mas é isso, eu acho que a gente podia, desculpa me monopolizar, talvez a gente tenha que rolar mais a bola mais rápido entre nós. Né? Deixa eu falar um pouquinho também. Eu acho que essa visão que o Cláudio teve, eu acho que também tem uma coisa. Nós somos apaixonados pelo que nós fazemos, nós somos apaixonados pela comunicação, a comunicação pública, a comunicação de serviço, né? E eu acho que isso é uma das coisas que, quando a gente não encontra o outro lado que vê essa nossa paixão, é muito fácil de enganar a gente, né? E eu percebo isso, mas o que eu vejo, uma coisa muito boa, de todo o trabalho que o Prioli fez, que o Cláudio fez, né? Graças a Deus eu consegui continuar, o Fabiano está continuando, é a força política que a BTU ganhou nesse período todo, inclusive pela própria participação no fórum, né? Ela foi chamada ao fórum como protagonista, teve um papel muito importante, e depois a quantidade de coisas que nós conseguimos desenvolver junto, né, a algumas entidades do governo, por exemplo, com toda a participação, o Ministério da Cultura, Ancine, isso tudo. Apesar de que eu nunca entendi uma visão que é muito estranha, né? A BTU, para alguns eles olham a BTU como sendo de esquerda, para outros eles olham a BTU como sendo de direita, o que num ponto também é muito bom, quer dizer que nós somos plurais, né? Nós temos participação de todos os lados. Mas isso atrapalhava. Eu chegava às vezes numa reunião, né? Porque assim, do mesmo jeito que o Cláudio falou do meteoro chegando, o meteoro chegou e foi a época que eu assumi. O meteoro veio depois, aí, ele veio caindo, né? Mas foi muito bom a gente perceber o quanto a gente encontra de gente tão apaixonada como a gente, de gente que vê essa comunicação, a comunicação pública, né? E é muito triste o que a gente vê que em outros países ela ganhou muito mais força do que aqui. Mas também vamos considerar muita coisa, né? A nossa democracia é muito nova, né? Eu acho que isso também é um fator que a gente vê em outros países que tem muito mais tempo dessa televisão pública trabalhando, né? A gente vê, por exemplo, uma força da BBC, toda a conquista que ela tem, mas vamos considerar, a BBC é um patrimônio da Inglaterra, né? Ela, por exemplo, se eu não me engano, quando a Escócia estava
fazendo a votação para sair, os cidadãos queriam saber se eles iam continuar recebendo a BBC de graça. Ou seja, é um patrimônio do povo britânico. Então, essa paixão aí pela comunicação pública que nós temos é exatamente isso, é fazer com que a comunicação, a televisão, e a televisão de várias formas hoje, como for a televisão, né, ou ATT, ou streaming, o que for, mas pensar essa comunicação e trazer coisa boa para essa garotada, principalmente nesse momento, né? Trazer coisa boa para as famílias, coisas educativas, culturais e que dê audiência, né? Como a gente vê a questão da audiência, e é muito interessante a gente ver assim, coisas que dão audiência, feitas com muita simplicidade, mas o que tem na audiência? É quem fala, é o conteúdo, né? É o contador de história, é o storytelling, né? É como a coisa está funcionando. E isso tem muito a ver com quanta gente nós temos boa dentro da universidade que tem esse potencial, isso de falar, isso de se apresentar e de comunicar, né? Isso você não precisa de tanta tecnologia, o que você precisa realmente é mais disposição e trabalhar isso e jogar isso para fora. Mas eu vejo essa questão do que a gente viveu, né, o que a gente está vivendo hoje, acho que o mais importante é essa conquista que a BTU teve de se fortalecer, como o Pascoal, nosso amigo, sempre coloca essa questão, Exército Brancaleone, mas é exatamente um exército que está lutando por coisas boas e não pensa em parar, né? As dificuldades estão aí, mas a luta continua também, como o Prioli acabou de colocar, né? Eu acho que a comunicação cada vez mais, se ela vai estar na televisão aberta, a televisão aberta, a gente sabe, cada vez mais com os custos, inclusive 5G, ótimo, maravilhoso, mas a gente sabe que isso vai ter custo, né? E a população que precisa mesmo da comunicação ainda vai estar na aberta. Por isso que nós sempre lutamos para chegar lá, né? A gente não sabe nem como é que isso vai continuar, mas o importante é o caminho e contar com essa juventude que, como o Prioli também colocou, que dá o gás. É cada professor novo, são esses jovens entrando aí nessa comunicação que a gente quer, que fazem com que a gente acredite que temos futuro, né? O tema do fórum, o futuro das CBs universitárias, eu acho que ela tem muito futuro. A questão é como trabalhar, puxar esses jovens, sempre que a gente tem sempre essa dificuldade para trazê-los mais próximos, né? Mas hoje tem tanta coisa, apesar de todas as dificuldades que a gente passou nesse período agora, a questão da comunicação de uma maneira mais simples, né? Como nós estamos fazendo agora, usando o streaming, né, de uma forma bastante simples, isso facilitou muito de levar conhecimento, levar conteúdo. Tanto para o lado bom, gente, quanto para o lado ruim. Eu vou me desculpar com vocês, a conversa está maravilhosa, mas nós precisamos encerrar o segundo bloco e voltamos daqui a pouco, ok? Pois não, claro. Você não sai daí. Roteiro. O projeto Tarde com Arte do Grupo Mirante de Teatro Unifor realiza todos os sábados às 16 horas no hall do térreo do Espaço Cultural contações de histórias sobre artistas e obras da exposição 50 Duetos da Fundação Edson Queiroz. Vem e traga sua família, é grátis. Mais informações, 8534773319.
Olá, estamos de volta para fechar esse primeiro programa do 17º Fórum ABTU. Nós temos aqui algumas questões que chegaram pelo nosso chat do canal da ABTU no YouTube. E eu vou fazer essas perguntas aqui para os nossos convidados. Fiquem à vontade para responder. Segue a primeira pergunta. As parcerias integrando as TVs de todo o campo público não seria uma saída para parte dos problemas que atingem a todas elas? Por que isso não avança? Fabiano é a melhor pessoa para falar disso, que ele está com esse assunto na mão. Por favor, então. Vamos lá. Então, na verdade, eu acredito que são diversos fatores, né? Mas o que nós temos sentido de forma mais latente na atual gestão, e aí o Gabriel e o Fernando podem depois reforçar se isso é de longa data ou não, eu acho assim que ainda há uma profunda polarização, um clima de desconfiança. E, sinceramente, aí falando em nome das TVs universitárias, eu não sei porquê, né? Nós, enquanto associação, sempre estivemos, isso é algo histórico da BTU, sempre estivemos abertos à parceria, tivemos parcerias, talvez não com tanta intensidade, com tanta amplitude como gostaríamos, com TVs de outros campos, mas é fato que aí eu vou recair um pouco naquilo que o Cláudio falou na fala dele lá atrás, né? Sempre foi muito sofrível a tentativa de estabelecimento de parcerias ganha-ganha, como o pessoal fala aí, né, no segmento empresarial, onde ambas as partes trabalham em comum acordo para que todo mundo saia ganhando, né? Então, nas tentativas, né, ou em algumas tentativas, a gente não pode generalizar, é claro, existem ainda, né, algumas iniciativas de muito sucesso, mas numa parte considerável delas o que a gente percebe é mais ou menos aquela reprodução do modelo da TV comercial, como o Cláudio bem citou antes, né? Onde então eu tento, na verdade, garantir, vamos dizer assim, né, a relevância do trabalho que eu realizo, tentando, de certa forma, aí, utilizar dos recursos que os meus parceiros colocam à disposição. Muitas vezes sem que haja uma contrapartida, muitas vezes sem que se abra espaço para que também o meu parceiro, né, as parcerias possam se beneficiar. A gente teria casos aqui para falar sobre canais de troca de conteúdo, diversas vezes tentamos estabelecer isso, mas ainda hoje eu sinto muito isso, o Gabriel e o Fernando também depois podem citar se isso é novo, mas o que eu sinto é assim, o pessoal muitas vezes quer muito conteúdo, quer o nosso conteúdo, mas não há uma contrapartida que beneficie a TV universitária e que permita a TV universitária continuar, inclusive, criando conteúdo de qualidade para beneficiar e para ajudar na formação de grade das TVs de outros campos. Então, salvo algumas iniciativas pontuais, muitas vezes particulares de algumas TVs que a gente acompanha, algumas TVs que são associadas da BTU, eu sinto ainda que a nível de organização, a nível de associação representativa, a gente poderia sim evoluir muito mais se a gente entrasse menos armado nesse debate e mais disposto a fazer com que o campo público todo crescesse junto e não só o segmento A, B ou C, né? Porque no final das contas, quando a gente fragmenta, todo mundo perde. Essa tem sido a minha impressão nesses 15 anos desde o primeiro fórum. Aí agora eu devolvo a palavra para os meus companheiros que podem confirmar ou refutar aí a minha visão, né? Quer falar, não, nada a acrescentar. Eu acho que quer dizer, as questões da atualidade do segmento são, digamos, geridas diretamente pela presidência, e eu diria que, em alguma medida, a experiência, aquilo que a gente experimentou lá atrás, há 20 anos e tal, alguns problemas continuam ainda, precisam de atenção, né? Nós precisamos seguir na construção do campo público da televisão, né? O campo foi... a própria ideia, o próprio conceito, fomos nós que enunciamos no setor universitário e contagiamos os outros com essa ideia e desembocamos no Fórum
de televisão pública com ele. Por isso que não, estavam representados naquele fórum não apenas as emissoras públicas abertas, mas também as universitárias do Cabo, também as legislativas, também as comunitárias, porque nós construímos essa articulação política. Agora, a política, como já dizia o presidente Tancredo Neves, é como as nuvens, né? Aliás, não foi ele, né? Parece que era um outro político mineiro, mas que a política é como as nuvens. Você olha, ela está de um jeito, você olha de novo, ela está de outro jeito. Ela muda de jeito todo dia, então aquela construção de lá não vale mais. Aliás, o nosso problema, nós temos um problema de fundo que é a redução do debate público sobre televisão. Ou melhor, o debate sobre televisão pública, ele refluiu, se você comparar o que a gente tinha 15, 20 anos atrás. O tema existia no debate público, existia na mídia, e hoje só existe em segmentos muito específicos, né? Existe um debate acadêmico a respeito do assunto, mas o debate público refluiu enormemente. Refluiu enormemente com o próprio refluxo que houve, digamos, no campo político, das políticas, da perspectiva pública, né, que permitiu que a gente fizesse o fórum e que várias coisas acontecessem naquele período. Houve uma derrota daquelas políticas, houve um refluxo, e hoje a gente vive sobre um império de uma noção liberal, digamos, de empreendedorismo, iniciativa, muita individualidade em vários sentidos, né? E um refluxo da ideia do público, do comum, do comunitário, daquilo que todos devem fazer juntos, daquilo que não envolve lucro, mas o lucro está no desenvolvimento da sociedade, na ampliação do conhecimento, na inclusão. A nossa televisão é uma televisão que existe para isso, a televisão pública, para formular esse debate. Se reflui o espírito público, a consciência pública, se reflui o debate público, a gente reflui junto, é inevitável. Então eu acho que eu vejo esse grande problema maior. Vejo, na verdade, um avanço da mentalidade privatista nos principais canais do campo público. Eles são canais hoje quase indiferenciados dos canais comerciais, do ponto de vista da sua concepção, da sua programação. Então é isso, em relação à programação. As questões instigantes que o Otávio trouxe para a gente, eu gostaria de passar a noite aqui discutindo. Obviamente não vamos ter essa possibilidade, mas vamos refletir nisso, no refluxo da noção do que é público, do conceito de espírito público e do que são iniciativas públicas, especialmente no nosso campo da televisão. Eu acho que esse é um sério problema. O que eu vejo também, uma outra questão, foi colocado também, né, a questão das figuras jurídicas, várias figuras jurídicas, né? Eu acho que uma das coisas que a gente passou muito foi, eu vejo dentro da universidade, a gente sabe que o ambiente, até toda a questão administrativa da universidade, ela é também um modelo diferente, até porque as universidades também têm muitos modelos, né? Você tem coisas incríveis, por exemplo, você tem uma universidade que ela é comunitária, mas ela é pública, mas ela não é pública. Ela é direito privado, né? E aí ela não é considerada pública, mas ela não é de ninguém. Então você tem todas essas questões jurídicas também que atrapalham demais. Eu lembro quando a gente, às vezes, conseguia, ou na própria TV, né, que eu dirigia, a gente, por exemplo, conseguia uma doação ou trabalhava alguma coisa, a questão jurídica para tratar isso era uma questão super complexa. Às vezes, para receber uma doação, a empresa tinha que pagar um imposto. Ou seja, o Brasil realmente é para profissionais. E a administração, e a questão da legislação inerente às universidades também, né?
Então, eu acho que também essas dificuldades que acontecem com essa figura jurídica da própria TV universitária, ela não existe, né? Ela está dentro da TV educativa, ela está dentro de um limbo também, que ela não existe, né? Esse próprio campo público que foi definido, né, que a TV universitária está dentro desse campo público das TVs, que juridicamente ele existe e não existe. Então tem muita coisa que também atrapalha a própria questão do trato disso mesmo, de conseguir resolver, né? Eu lembro, por exemplo, até questões da própria BTU conseguir tratar algumas coisas e resolver, como a gente tem universidades com várias figuras jurídicas, municipal, comunitária, federal, estadual. Esse conteúdo da própria Rito, o como tratar isso, é sempre uma questão complexa, né? Então, tem coisas, né? Essa discussão, como o Priori falou, do campo público, é super relevante. Essa discussão continuar e ampliar. Fala, Priori. Então, não, eu acho que talvez o Otávio possa comentar um pouquinho para a gente isso, porque eu acho que a questão de televisão pública é algo que existe na Constituição. Agora, eu queria que o Otávio falasse um pouquinho se evoluiu a definição desse conceito na legislação infraconstitucional, se avançou, porque não existe objetivamente, porque existe uma confusão, ou melhorou isso, Otávio? Eu acho que você comenta isso e a gente devolve para a nossa querida Sabrina, porque eu imagino que o público tem outras curiosidades. Se me permite, Priori, eu vou voltar um pouquinho numa fala do Fernando, e chegando nessa sua fala, o Fernando falava no bloco anterior que temos uma democracia recente, né? E sim, eu concordo com essa visão. Eu costumo dizer que a gente não pode ter como, ou melhor, a gente pode almejar ter uma BBC, a gente pode almejar um modelo de ARD, ZDF alemães, a gente pode ter a referência da emissora islandesa, das emissoras nórdicas. Mas a nossa realidade, em função do tempo da nossa democracia, da nossa maturidade democrática, é mais próxima do leste europeu. Fiz uma pesquisa há poucos anos no leste europeu sobre a transição das emissoras estatais para as emissoras públicas, e elas vivem os mesmos problemas que nós vivemos aqui. Então, todas essas questões que a gente está discutindo, de financiamento, como deve ser a programação, qual é a audiência, etc., etc., são vividas, são situações corriqueiras no leste europeu, são discussões do dia a dia do leste europeu, dessas mesmas emissoras que começaram a ser públicas no momento em que a democracia estava dando seus primeiros passos, mais ou menos no mesmo momento da nossa democracia. Então, a gente está num determinado momento de desenvolvimento da comunicação pública que encontra, sim, referências internacionais. E, nesse sentido, eu reforço que os avanços brasileiros são muito significativos. Priori, o conceito de campo público está muito ligado à figura do Priori, né? Priori, um profissional aí de décadas da televisão brasileira, dispensa comentários, mas o conceito de comunicação de campo público e essa articulação toda que existiu está muito ligada ao próprio Priori. E vejam, a gente já tinha antes da EBC um campo público muito mais diverso do que o campo público de vários países, onde a comunicação pública se desenvolveu baseada na grande emissora pública, né? No equivalente a uma BBC, a uma RD, enfim, depende do país. Mas a gente já tinha uma diversidade muito mais ampla e mesmo assim foi possível articular todo esse campo público em torno de pautas comuns. E eu fecho essa minha intervenção do momento, Priori, falando que sim, ainda há uma lacuna legal muito significativa no Brasil. É preciso avançar nesse sentido. Por outro lado, é um modelo que encontra respaldo internacional de fontes insuspeitas. Por exemplo, no fim do ano passado, exatamente há um ano atrás, a OCDE publicou 2 relatórios sobre as comunicações no Brasil. E no relatório que tratava sobre a radiodifusão e telecomunicações, esse relatório é público, está em português, é fácil de encontrar. Nesse relatório, a OCDE, o foco é a EBC, mas a OCDE valoriza e ressalta o campo público brasileiro. E ressalta a necessidade de uma grande emissora pública, as emissoras representadas ali pela EBC, né, TV Brasil, enfim, de emissoras independentes, de emissoras com financiamento assegurado. Dificilmente a OCDE faz esse tipo de constatação em relação ao campo da comunicação. E vejam que a OCDE é uma entidade na qual o Brasil planeja ingressar, ou pleiteia o ingresso já há alguns anos, né? Então, quando uma entidade internacional como a OCDE se posiciona dessa forma, também é um reconhecimento dos avanços, né? E à frente de parte desses avanços esteve e está a BTU.
esteve e está a Astral, está a BPEC, e assim sucessivamente, e a BCCOM também, enfim, entidades que se congregaram ali, e as entidades de radiodifusão comunitária, entidades que se congregaram naquele momento de discussão do campo público. Então, as lacunas legais, Priori, voltando ao seu ponto, fiz uma volta ali, mas existem e precisam ser resolvidas. Isso não é um debate exatamente para agora, não vai ser resolvido agora, mas esse debate, quando ele aparecer, quando ele voltar a público, eu concordo, tem se debatido pouco a comunicação pública no Brasil. Dificilmente saímos da academia para tratar de comunicação pública com a sociedade brasileira, coisa que há 10, 15 anos atrás não acontecia, ou seja, era o inverso. Falava-se muito na comunicação pública, e a comunicação pública se faz relevante também desta forma, se colocando para o debate, sendo tratada no debate. Não é uma mera questão de audiência dos conteúdos, audiência da programação. É uma questão de se fazer presente na vida do cidadão brasileiro. Nós temos aqui mais uma pergunta do chat. Vocês podem fazer a mesma ordem da rodada, encerrando com o Otávio, de forma breve, e diz assim, enquanto TV universitária, nestes anos todos, uma de nossas motivações sempre foi e sempre será criar oportunidades. Como incentivar isso entre estudantes e professores? Olha, abrindo as portas da televisão para a universidade, para acolher os estudantes, os professores que chegam com ideias. Olha, eu fiquei pensando aqui em fazer... Bom, então senta aí, vamos conversar. Acolher. Não é fácil isso quando você tem uma estrutura toda montada, precisa responder por uma grade de programação, precisa tocar a vida ali num ritmo super acelerado, como é o da televisão. Mas isso é a nossa obrigação, acolher, discutir, ouvir. Eu acho que quanto mais a televisão universitária ouve a comunidade, interage com ela, cobre as suas iniciativas, está sempre ouvindo, trazendo as pessoas para discutir, ela está criando essas oportunidades. Eu acho que isso acontece naturalmente e tem que acontecer numa escala progressiva. As direções têm que ter um foco muito grande nisso, em interagir, em deixar que a comunidade perpasse o trabalho todo da TV universitária. Perfeito. Eu acho, assim, reforçando só o que o Gabriel fala, é jamais perder essa coisa do espaço de experimentação, né? Da possibilidade de aprender fazendo, né? A gente tem visto nos últimos tempos aí uma valorização muito grande, crescente da TV universitária pela área de, né, pelas gestões das instituições, o que é muito legal, demonstra, né, a importância, o valor da TV, mas não cair, né, na tentação de se institucionalizar ao ponto de virar simplesmente um canal de comunicação institucional da universidade e perder essa vocação de espaço de experimentação, de conversa com a academia, né? Então, permanecer na arte de conciliar esses dois universos. A TV universitária é, sim, um canal de aproximação da universidade com a sociedade, mas sempre com muita criatividade, muito espaço para aprender, porque senão ela perde aí uma função primordial da sua própria existência. Eu vou contar, eu acho que a experiência que a gente teve, a TV, né, a TV Univap, que eu dirigi, a gente tinha uma participação muito forte dos alunos, e isso que o Priori falou, de acolher, eu acho que é muito importante. E, é claro, vai aparecer muita gente cheia de ideias, aquelas ideias maravilhosas, que ele acha que ele é o novo Boni, né? Mas o modo de acolher, eu vejo duas coisas, duas experiências que a gente teve. Uma, primeiro, vamos fazer um piloto? Se ele realmente estiver engajado, ele vai querer fazer o piloto. E aí é onde a gente mostra a dificuldade de fazer isso de uma maneira contínua, né? Outra no horário ocioso da TV, que ele sempre existe, trazer esses alunos. Porque muitas vezes a participação que ele quer na TV, ele quer sentir, ele quer usar o estúdio, ele quer estar na frente daquela câmera, ele quer sentir aquilo.
Quantas vezes eu levei alunos de outros cursos e o prazer deles fazerem as fotos ali no estúdio, porque eles estão ali dentro no estúdio de televisão. Então, esse espaço, levar o aluno, fazer uma coisa às vezes simples, mas ele percebe que aquilo também faz parte do curso dele, faz parte da faculdade dele, a importância que isso traz para a TV. Ela conquista os alunos. E a outra é, essa experiência de fazer piloto, eu lembro duas experiências ótimas. Um dos programas que a gente fez, esse aluno era tão engajado, virou o TCC dele, e nós vendemos esse aluno junto com o programa dele para a TV Bandeirantes Regional. Ele saiu com o TCC e um programa pronto. Sendo que os primeiros programas ele não tinha condições de fazer lá porque o estúdio estava ocupado. Nós fizemos uma parceria e a gente entregava o programa. A gente ganhava alguma coisa, não lembro o que era, mas a gente entregou durante 8 ou 10 meses, né, um programa pronto, feito por um aluno para uma emissora regional. Né? Ou seja, é acolher. Acolher, ouvir e maneiras de trabalhar. Isso de levar em alguns momentos alunos, visitas, né? E algumas atividades que não... Claro, às vezes o pessoal tem medo, às vezes a TV não está tão ligada à parte acadêmica. Ah, os alunos vão mexer. Faz um trabalho bem feito com o professor, mas leva ele lá para dentro. Deixa ele pôr um pouquinho, mexer na câmera, trabalhar no switch, simular um programa. Isso vai dar uma diferença muito grande. Ele vai falar, não, isso aqui faz parte da minha, né, do meu universo. Eu gosto disso daqui. Né? É isso. Agora deixa eu passar uma batata quente para o Otávio. Da seguinte forma, uma televisão universitária tem que ser experimental. E uma televisão experimental pode dar audiência, Otávio? Acredito que sim, Priori. E, de novo, falar em audiência não é falar nos parâmetros das grandes líderes da radiodifusão comercial. É falar que aquela programação está sendo assistida ou está sendo ouvida, no caso do rádio, pelo pessoal no entorno, pelo pessoal próximo daquela emissora, pelo pessoal do município, por que não? Então, eu lembro que a gente tinha essa discussão do próprio fórum, né, voltando ao tema do fórum, mas eu lembro claramente de uma fala que era assim, vamos botar uma tela preta no ar. Se a gente for pensar numa emissora pública, no sentido de vinculada a algum órgão público, né, ou vinculada a uma universidade pública, me parece difícil a gente conseguir justificar um gasto nesse grau de experimentação no ar. Quando eu falo, e eu reconheço que a TV universitária tem que ser experimental, tem que trazer temas que não são debatidos, tem que trazer temas de interesse público. Agora, pensando que vai ter alguém assistindo, pensando que tem que ter, que aquele tipo de conteúdo tem que interessar as pessoas e possibilitar que elas assistam, que debatam e que possam participar da gestão daquela emissora. Eu estava ouvindo vocês falar e lembrando do meu prazer em fazer uma faculdade de comunicação. Quem já entrou numa faculdade de comunicação, seja como aluno, professor, pesquisador, servidor, enfim, o que for, sabe como é divertido, como encanta fazer televisão ou fazer rádio. Que seja na aula de TV, na aula de rádio, as faculdades têm disciplinas diversas para isso. Então, é muito fácil atrair esse aluno. Né? Eu me vejo na minha época de aluno. É muito fácil atrair, é muito fácil acolher. Mas é fundamental que a instituição pense nesse acolhimento. Como o Prioli, como vocês três falaram, Prioli, Fabiano, Fernando, é fundamental, e a meu ver, é fundamental que vá além desse acolhimento. Que abra a sua televisão, sim. Que abra a sua emissora, seus estúdios, sim. Mas que permita uma participação no nível de gestão, permita um diálogo permanente na construção daquela programação e mais, que se interesse em atrair o aluno e acolher o aluno que não gosta tanto de televisão, mas que acha que aquele tipo de conteúdo pode ir para plataformas diferentes, pode virar um podcast, pode ir para a internet, pode e deve frequentar outras plataformas, porque isso só engrandece a TV universitária. Isso é necessário numa cultura ou num mundo em que as pessoas estão com duas telas ao mesmo tempo. Eu comecei essa nossa conversa falando sobre a necessidade, ou melhor, sobre o tempo dedicado à televisão. E esse tempo é ou cada vez maior ou ele se mantém mais ou menos estável no mundo todo. Né? Agora, é um tempo dividido, é um tempo de duas telas, é um tempo de comunicação rápida. E para fazer isso, nada melhor do que começar a conversar com jovens que estão na universidade, que estão vivendo isso muito mais do que a gente, que tem outra forma de se comunicar, que tem outra forma de abordar conteúdos e que podem colaborar muito
em levar essa programação de qualidade, essa programação fundamental para a democracia, essa programação fundamental para gerar interesse público e debater temas de interesse público para outras plataformas, para outros públicos, gerando outra relevância, gerando ainda mais relevância. E a audiência é isso. Não dá para pensar apenas em audiência da TV aberta. É preciso pensar, hoje em dia, em audiência nessas diferentes plataformas. Pois bem, e assim vamos chegando ao fim desse primeiro programa do 17º Fórum ABTU, aqui dos estúdios da TV Unifor, Fortaleza, Ceará, para todo o Brasil, em um pool de emissoras universitárias e com a parceria da Dailymotion. Agradecemos nossos patrocinadores institucionais, TVU Networks, Mídia Portal e Broadcast Media Lab, e nossos apoiadores, Fundação Edson Queiroz, Universidade de Fortaleza, UNB-TV, TV USP, TikTok e Dailymotion. Sem vocês, não seria possível essa realização. E mais uma vez, obrigada, Gabriel Prioli, Cláudio Magalhães, Fernando Moreira, Fabiano Pereira e Otávio Pieranti, por essa rica discussão. E lembrando, amanhã tem mais. Nosso segundo programa começa às 9h30 da manhã e à tarde às 2 da tarde. Amanhã falaremos sobre divulgação científica e as tendências do jornalismo nas TVs universitárias. Não percam. Boa noite e até amanhã.